Para que abram as suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 24. João, capítulo 20, versículo 24 até o versículo de número 29. Acharam? Amém? Diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu dedo, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Que o Senhor aplique esta palavra poderosamente no coração da igreja e na vida de todos quantos verem e assistirem essa pregação. Eu quero falar nesta noite sobre Tomé, o apóstolo. Eu acredito que todos que me ouvem já ouviram alguma coisa sobre Tomé. E a fama de Tomé é a sua incredulidade. Nós espalhamos que alguém que tem dificuldade de crer é igual Tomé. Você parece Tomé, você precisa ver para crer. Mas vamos conhecer um pouco da história desse rapaz, deste homem, e aí nós poderemos ter uma visão mais correta, mais justa sobre ele. O texto no versículo 24 fala: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé, irmãos, o texto mostra que Tomé era um dos 12 apóstolos. O nome Tomé, ele tem uma influência do aramaico Taoma, que quer dizer gêmeo. O nome Tomé traduzido é gêmeo. E o texto diz que Tomé era chamado de Dídimo. Dídimo é a palavra gêmeo no grego. O gêmeo chamado gêmeo. O gêmeo Tomé chamado Dídimo. Gêmeo. Portanto, tudo indica que Tomé, ele era um gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo. Tomé, ele era da região da Galileia. E parece-nos que Tomé, ele era pescador. Quando Pedro nega Jesus, Pedro se abala, e depois Pedro, lá no capítulo 21 de João, abra sua Bíblia aí, no versículo 2, Pedro volta para Galileia, e lá Pedro diz o seguinte: estavam juntos Simão Pedro e Tomé,
chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Portanto, parece que Tomé, ele era pescador. Ele era alguém especializado na pesca. Era da Galileia e pescador. Em Mateus capítulo 10, mostra que Tomé, ele foi escolhido pelo Senhor. Mateus capítulo 10, no versículo de número 1 em diante, fala um pouco sobre Tomé. Mateus 10, versículo 1 diz o seguinte: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Nos relatos dos evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mostra que Tomé foi escolhido para ser apóstolo. E outro detalhe sobre Tomé: o parceiro de evangelismo de Tomé era Mateus. Nós não temos essa informação, mas podemos imaginar que Tomé era amigo de Mateus. É bem provável que Tomé passou a seguir a Jesus, passou a se interessar em ouvir Jesus. Talvez, é uma possibilidade, não estou afirmando, pela sua amizade com Mateus. Ao relatar o chamado, o texto, o autor coloca aqueles que andam próximos, e tudo indica que havia uma amizade estreita entre Tomé e Mateus. Tomé, irmãos, ele, antes de conhecer Jesus, ele seria uma espécie de ateu oculto. A estrutura, analisando, observando a estrutura intelectual de Tomé, ele era um homem que tinha dificuldade em crer em coisas abstratas. Por isso que no texto ele diz: se eu não ver a marca dos cravos, se eu não tocar, eu não creio. Ele era um questionador. Lá em João capítulo 14 mostra que ele era alguém que questionava. Ele era um questionador das coisas. Tomé, ele precisava de provas materiais para acreditar em alguma coisa. Ele era o típico ateu oculto, escondido. Em João 14, no versículo João 14, versículo 4, diz o seguinte: mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ele era um questionador, e quando ele pergunta lá, ele diz para o pessoal: olha, eu não vou crer se eu não ver algumas coisas. Em João capítulo 20, versículo 25, olha o que Tomé diz:
João 20, 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Será que Tomé era um homem mau? Será que a descrença de Tomé o tornava um homem ruim? Eu quero trazer uma palavra de amor, de graça aos ateus. Às vezes a gente rotula uma pessoa que se declara ateu como se fosse uma pessoa ruim, como se fosse uma pessoa do maligno, como se fosse uma pessoa que não merecesse o nosso respeito. Mas, irmãos, às vezes a pessoa, ela se vê ateia, não crê em Deus, porque ela tem alguma dificuldade na sua estrutura psicológica. Ela tem uma mente tão científica, a estrutura dela exige provas das coisas, que ela tem dificuldade de exercitar a sua fé em um Deus invisível, em algo abstrato. Tomé, irmãos, ele não era uma pessoa ruim. Eu acredito que Tomé, se ele não fosse chamado para seguir a Jesus, porque o fato de Tomé ter andado com Cristo e ter sido escolhido foi um milagre. Tomé não era um homem ruim. Ele era um homem que tinha dificuldade em crer. E Deus, sabendo disso, investe na vida de Tomé. E eu pergunto, por que Jesus escolheu um homem tão complicado em assunto de fé para fazer parte dos apóstolos, do colégio apostólico? Por quê? Eu acredito, irmãos, que cada apóstolo, ele representa um tipo de ser humano. Eu acredito que Tomé, ele representa os ateus escondidos. Tomé, ele representa aquelas pessoas que têm dificuldade de crer nas coisas espirituais. Aquelas pessoas que não têm aquela facilidade de, diante de um argumento simples, acreditar. Tem pessoas que a gente fala algo, ela acredita logo. E tem outra que não acredita. Ela precisa de outros elementos que comprovem aquele assunto. Se Tomé não fosse chamado pelo Senhor, certamente ele seria visto, ou ele se veria como um ateu, talvez oculto, porque ele estava numa região, numa sociedade religiosa, e se ele expressasse a sua descrença em tudo aquilo que ele observava, ele poderia ser marginalizado, criticado, ou até punido e condenado. E ele ficou calado, contendo as suas dificuldades, as suas crises. Ele não conseguia se envolver com tudo aquilo que os outros se envolviam tão facilmente. Mas existe, irmãos, uma semelhança entre o ateu e o religioso. Ateu e religioso, aparentemente, são dois tipos de pessoas que não se misturam. O ateu não gosta do religioso e o religioso não gosta do ateu. Mas eu estava meditando e eu descobri que o ateu e o religioso, eles são irmãos. Sabe por quê? Porque assim como o ateu, ele não crê no Deus, na verdadeira revelação do Senhor, o religioso também. Existem pessoas, irmãos, que têm fé cultural. A fé dela é uma fé histórica. Ela crê porque a família acreditou, ela repete o que a família fazia antes. Ela se diz ter fé em Deus, mas na prática elas são tão ateias
como um ateu. Na verdade, irmãos, todo ser humano que ainda não teve um encontro com Jesus é um ateu. Existe ateu que tem a coragem assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito que existe Deus. Mas existe o ateu que diz: eu acredito em Deus. Mentira, não acredita. Porque o homem de si só não consegue construir uma fé genuína no Deus verdadeiro. A fé, ela é um dom de Deus. É o Senhor que se revela para o ateu, ou o ateu religioso, ou o ateu. E o Senhor se revela para ele, e através da revelação, esse ateu crê no Senhor. O Senhor escolheu Tomé porque o Senhor conheceu o coração de Tomé. O Senhor sabia que Tomé, embora ele tivesse dificuldade de crer, mas o Senhor sabia que no coração de Tomé havia um espaço para a revelação. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o versículo 24 diz que Tomé não estava com os seus colegas quando Jesus se manifestou. Versículo 24: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio. Por que ele não estava? Sabe por quê, irmãos? Porque Tomé se decepcionou. Imagina um jovem que tinha a dificuldade de acreditar em religião, mas talvez pela influência do amigo Mateus, ou talvez porque ele conseguiu confiar em Jesus, ele até deu um voto de confiança. Ele acompanha Jesus, ele se mostra amigo de Jesus. Lá em João 11 diz, quando Jesus decide voltar para a Judéia, e os discípulos dizem: Senhor, estou querendo te matar. É Tomé que diz: vamos com ele, vamos morrer por ele. Tomé, irmãos, acreditava em Jesus. Talvez Tomé ainda não acreditasse em Deus, mas em Jesus ele acreditava. No homem Jesus, Tomé acreditava. Em João 11,16 diz o seguinte: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Isso mostra que Tomé era um homem bom. E Tomé, embora ele tinha dificuldades, ele passou a gostar de Jesus. E quando ele vê que Jesus estava em perigo, ele chama os outros assim: vamos com ele, vamos morrer por ele. Então Tomé seguiu Jesus 3 anos aproximadamente, porque Tomé acreditou em Jesus. Talvez pela primeira vez Tomé estava começando a acreditar nas coisas espirituais. Mas ele se decepciona, porque ele vê aquela pessoa que ele admirava morrer de uma forma cruel na cruz. Eu acredito que Tomé não estava com os 12 ou os 11 naquele domingo de Páscoa, porque ele estava, além de triste, ele estava triste, mas ele estava decepcionado. Enquanto os outros apóstolos se reuniram para orar, para um fortalecer o outro, para um animar a fé do outro, é como se Tomé estivesse aqui: ó, chega, eu estou cansado, eu decidi acreditar nesse homem e deu tudo errado, eu não acredito mais não. É como se a sua incredulidade voltasse a dominar a sua mente, o seu coração, e ele não está junto. Só que durante a semana alguém diz para ele: ó, nós vimos o Senhor, nós vimos o Mestre. Ou até naquele domingo mais tarde alguém diz: olha, nós encontramos o Senhor, ele apareceu para nós. Ele diz assim: eu não acredito, eu não acredito. Se eu não ver o sinal dos cravos, se eu não meter o dedo no lugar dos cravos, eu não acredito. Por isso que ele não estava lá, por isso que ele estava ausente, porque ele decidiu crer, e quando ele crê, ele se frustra. Ele estava ausente, mas o Senhor amava Tomé, como o Senhor ama a todos os ateus. Eu creio que Deus vai levar alguns ateus
assistir esse vídeo. E eu quero dizer para todos os ateus que me assistem, que Jesus te ama. Eu compreendo a sua dificuldade, eu entendo a sua dificuldade. Irmãos, eu entendo um ateu, sabe por quê? Porque a minha estrutura também é de Tomé. Dos 12 apóstolos, eu pareço com Tomé. Eu tinha dificuldade de crer. A relação de Deus, a minha vida cristã, a minha salvação é um milagre. E até hoje, irmãos, eu sou mais racional, irmãos. Enquanto está todo mundo sentindo fogo aí, eu estou aqui. Parece que não está acontecendo nada. A minha relação com Deus é racional. Se Jesus não tivesse me resgatado, talvez em algum dia eu seria ateu. Porque a minha estrutura, a minha mente não consegue acreditar em qualquer coisa. Mas Jesus, pela sua graça, me chamou. E o Deus que entrou na vida de Tomé, o Deus entrou na minha vida. E esse Deus vai entrar na vida de muitas pessoas que têm dificuldade de crer, pessoas que sofrem, pessoas que queriam crer, mas não conseguem crer. E eu quero aproveitar esse momento para falar às pessoas que têm dificuldade de crer, aquele ateu oculto, aquele que está escondido no meio da multidão, escondendo o seu ateísmo, que por que Cristo escolheu Tomé? O que aconteceu? Como foi a trajetória de Tomé? Tomé, um candidato ao ateísmo, se tornou um apóstolo. Sabe aonde Tomé foi pregar o Evangelho? Em outra comunidade, sociedade religiosa. Tomé foi um missionário na Índia. Você sabia disso? Ele pregou na Índia. E na Índia ele foi assassinado, segundo a história conta, pelos hindus, a flechada. Ele pregou na Índia. Olha para onde Deus levou ele. Levou ele para uma sociedade tão religiosa quanto a dele. E lá ele testemunhou do Senhor da glória. E o texto mostra que o Senhor se revelou para Tomé. O Senhor aparece para Tomé. O Senhor ouve Tomé falando. O Senhor ouve. 8 dias depois, versículo 26. Estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. E o Senhor vai em direção a Tomé e diz: Vem cá, Tomé, toca aqui, toca minhas mãos, toca no meu lado, Tomé. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Aí, irmãos, tudo que estava no coração daquele jovem, que lá no começo da história dele com Cristo, parecia que ele era um ateu, é manifestado a sua fé. E ele, quando ele vê o Senhor, ele diz: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Como foi a trajetória? Como um ateu pode ser ajudado? Nós precisamos ajudar a pessoa que se diz ateu. Se você tiver um parente, um vizinho, um colega, não fique com raiva dele quando ele se declara ateu. Você não vai poder fazer coisa alguma por ele. Você não vai convencê-lo. Nós não podemos vencer os argumentos de um ateu, sabe por quê? Porque enquanto eles cobram argumentos materiais, o que a gente oferece é argumentos abstratos. Eles não vão crer, irmãos. Mas o que ajudou Tomé, primeiro, foi que ele se aproximou de pessoas que conheciam Jesus. Se algum ateu quiser ter a chance de conhecer a Jesus, faça como Tomé.
Tomé, ele se aproxima de pessoas, ou ele se aproxima de Jesus, e ele se permite confiar em alguém. O ateu, ele não confia na existência de Deus, mas o ateu confia em alguém. E o ateu tem alguém que ele gosta, que ele ama, que ele confia, e essa pessoa é cristã. Uma dica para o religioso ateu, uma dica para o ateu secular: se aproxime. Você conhece algum cristão que você admira, que você confia? Ouça. É como se Tomé dissesse assim: olha Mateus, esse negócio é de Jesus, de Cristo, de Salvador, eu não acredito nisso não, mas você, Mateus, eu acredito em você, cara, e eu tenho visto que algo mudou em você. Então Tomé, vamos andar com a gente, vem conhecer Jesus. E caminhando com Jesus, Jesus o chamou. Jesus o chamou. É o primeiro passo. Se você tem dificuldade de crer, se aproxime de alguém, de uma pessoa que você confia, de uma pessoa verdadeira, de uma pessoa que não vai mentir para você. E ainda que você não consiga perceber Deus, mas você sabe que aquela pessoa é verdadeira, passa a ouvir daquela pessoa sobre Deus. Eu já tive amigos e assim: Alexandre, eu não acredito em Deus não, mas em você eu confio. Então, se você confia em mim, você vai acreditar no que eu falo sobre a existência de Deus. E eles passam a ouvir. A outra coisa que aconteceu na vida de Tomé foi perseverar em seguir a Jesus. Quando ele começou a seguir a Jesus nas caminhadas, ele começou a testemunhar, ele começou a perceber que coisas sobrenaturais estavam acontecendo. Ele começou a vivenciar a glória de Deus. Se você começar a andar com o Senhor, se você começar a andar, a andar buscando a palavra, Deus vai mostrar o quanto Ele é presente na sua vida. O terceiro argumento é que enquanto Tomé falava, Deus estava ouvindo. Tomé estava externando toda a sua incredulidade, todo o seu ceticismo. Imagine como ficaram os apóstolos e os outros irmãos. Aquele homem incrédulo no meio de todo mundo. Eu não acredito nisso, eu só acredito vendo. E o Senhor estava vendo. O Senhor estava vendo as palavras de Tomé. Interessante que Tomé ficou 8 dias em crise. Eu acredito que os apóstolos ficaram chateados com ele. Ficaram chateados. Eu acredito que eles comentaram entre si: que absurdo, Tomé sabe quem somos nós, Tomé não acreditou em nós, está todo mundo dizendo que viu Jesus, só ele não acredita, será que só ele está certo? Eu acredito que houve uma conversa entre os apóstolos sobre a postura de Tomé. Mas Tomé sabia que algo dentro dele dizia: vá de novo ficar com os discípulos. 8 dias depois, está todo mundo reunido e Tomé está lá. É como ele pensou, né? Rapaz, eu estava ausente no primeiro domingo, no domingo passado, eu estava ausente, apareceu Jesus aí, eu vou, nesse domingo eu vou. Nesse domingo eu vou para saber se Jesus está lá mesmo. E para a surpresa dele, irmãos, Jesus entra na casa com as portas fechadas e o Senhor fala com Tomé. Que esta palavra, irmãos, ela venha produzir no coração daqueles que têm dificuldade de crer uma esperança. O nosso Deus vive. Jesus Cristo vive.
Existem milhares e milhões de pessoas na terra que tiveram um encontro real com Jesus. E na nossa vida tem alguém que conhece a Jesus verdadeiramente. Alguém que você ama, que você respeita. Alguém que você diz assim: esse eu ouço, esse daqui. Abra seu coração. Irmãos, o maior erro de um ateu é não ouvir, é estar fechado. Eu estava conversando essa semana que o que mais fortalece o sentimento das pessoas de não crer em Jesus não é a Bíblia, é porque elas fazem a leitura dos cristãos. A maioria dos crentes que estão nas igrejas, ateus, nem conhece a Bíblia. As pessoas falam mal da Bíblia, falam mal das Escrituras, irmãos, porque elas observam a nossa vida e dizem assim: a Bíblia é um livro alienado, é um mito, a Bíblia é isso. Mas, irmãos, toda pessoa que com sinceridade, com o coração aberto, diz assim: eu quero conhecer a palavra, ele vai constatar que Deus está na vida dele. O Senhor vê Tomé falando, e o Senhor espera o tempo certo. 8 dias depois, o Senhor aparece para Tomé. Deus vai se revelar na vida de um ateu que tem um coração aberto. O Senhor disse: se hoje ouvides minha voz, não endureça seu coração. O Senhor se revelou para mim, irmãos. E a minha conversão foi uma intervenção direta de Deus. É bem provável que se alguém fosse falar de Jesus para mim, eu não ia crer. Eu rebatia, eu tinha argumento para tudo. Mas até que um dia, no dia certo, o Senhor conhecia meu coração. Eu não era ateu de maldade, porque era endemoniado. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de acreditar. Mas o Senhor me chamou. E hoje eu creio em Jesus. Jesus ressuscitou, porque Ele falou comigo quando eu tinha 17 anos. Eu creio na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro fantástico. Se você parar de dizer que a Bíblia diz sem saber, você vai saber o que eu estou falando. Leia a palavra. Põe em prática essa palavra e você vai ver Deus agindo em seu favor. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra venha trazer sobre todos nós uma esperança de que Deus vai produzir fé no coração dos nossos familiares. Não fique com raiva de um ateu. Ame-o. Não queira brigar com ele. Não trate-o diferente. De repente, a sua atitude de amor por ele vai ser o que ele precisa para finalmente abrir o coração e o Espírito Santo vai agir na vida dele. Amém? É esta palavra que eu trago a todos os Tomés. Tem muito Tomé por aí que Jesus vai salvar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém.